Assunto, falar do Flamengo. 3 pautas do Mengão. A primeira delas é que o clube desmente o Pedro não vai sair, segundo fontes internas. Felipe Luiz já fala em renovação e extensão do contrato e o Flamengo busca reforços. O elenco só volta ao trabalho no próximo sábado. Mesmo assim, os bastidores do Flamengo seguem a todo vapor. O adeus oficial ao capitão é questão de tempo. Na última terça, o Zenit depositou a multa rescisória de Gerson, 25 milhões de euros quitados em parcela única, o equivalente a 160 milhões de reais. A negociação é a 4ª mais alta na história do clube, atrás apenas de Vinícius Júnior para o Real Madrid, Lucas Paquetá para o Milan e Renier, também para a equipe espanhola. A venda anterior do camisa 8, realizada para o Olympique de Marseille em 2021, fecha o top 5. O embarque para a Rússia vai acontecer nos próximos dias e o meia já não atua mais com a camisa rubro-negra. Outro assunto que não repercutiu bem internamente foi a entrevista do diretor de futebol José Botto à imprensa italiana, dizendo ter interesse na contratação de Vlahovic. Hoje na Juventus, o atacante sérvio era o titular na Fiorentina na época em que Pedro atuou na Itália, e a declaração não agradou o staff do jogador brasileiro. Além dos últimos acontecimentos, Pedro tem o desejo de estar mais minutos em campo. Contra o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes, ou é para entrar na partida. Apesar de elogiar constantemente o camisa 21, Felipe Luiz tem o desejo de contar com um centroavante de características diferentes no time. Em comunicado feito à imprensa nesta quarta, o Flamengo negou o interesse de vender Pedro e disse que o atleta tem a confiança da comissão técnica para a sequência da temporada. Longe do Rio, mas ainda sob interesse rubro-negro, Pulgar passa por cirurgia hoje no Chile. O volante fraturou o 5º metatarso do pé direito, na partida que os cariocas foram eliminados do Mundial. Logo que chegou ao Brasil em 2022, Pulgar teve a mesma lesão. Na época, foram 60 dias afastado dos gramados. Em meio aos problemas, a diretoria também busca soluções. A primeira deve ser a chegada de Carrascal. A proposta ao Dinamo Moscou pelo meia colombiano é de 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais. As partes negociam o acordo. A renovação com o Felipe Luiz também entrou em pauta após os elogios da imprensa internacional. O atual contrato vai até dezembro e um novo acordo deve ser assinado nos próximos dias. A ideia é estender o vínculo até o fim de 2026, com aumento salarial para o comandante. Os treinos do elenco serão retomados sábado, e o próximo compromisso é dia 13, contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar de todos esses assuntos. Primeiro, Pedro, que ontem muito se especulou que o Flamengo estaria disposto a vendê-lo, negociá-lo, que o Felipe Luiz pensa num atacante com outras características e o Flamengo prontamente se manifestou e disse que isso não é verdade. E aí, Edu, para você, o Pedro vai se recuperar, vai voltar a ser aquele Pedro efetivo, um jogador diferenciado ali na frente? Ou você acha que no Flamengo está chegando no final de ciclo? Não, eu acho que dá para recuperar o Pedro sim, Renato. Até porque ele já mostrou o potencial dele. Todos nós falávamos aqui que é um jogador de seleção, um jogador importante, né? Uma característica que no Brasil está em falta, né? Aquele centroavante realmente que tem o faro do gol e sabe jogar com a bola nos pés, entendeu? Então, é claro, nesse Mundial ele jogou só 2 jogos como titular, né? Foi contra o Esperance e contra o Los Angeles, entendeu? Então, foi muito pouco utilizado pelo Felipe. Chamou a atenção é que ele não foi utilizado contra o Bayern, um jogo mais difícil e mais decisivo. Precisando fazer gols. Né? Então, de repente, o Felipe enxerga no Pedro um outro jogo, uma outra característica, que ele, de repente, tem que mudar todo o esquema tático. Então, de repente, está tendo essa dificuldade de adaptar, né, ao esquema tático. Mas o Pedro não pode ser descartado em hipótese alguma, principalmente se tratando de um artilheiro como é o jogador.
Rona, quando a gente olha para o elenco do Flamengo, é muito completo, tem jogadores de extrema qualidade, mas o Mengão busca reforços. Para você, qual é o setor do campo que mais precisa de novidades? Setor de campo do Flamengo precisa de novidade? Eles estão buscando, eles estão fazendo uma busca no mercado. Não, assim, você pode... O Pulgar agora machucou, por exemplo, que eu não vejo um substituto. O Alan, ok, mas acho que o Pulgar é um titular absoluto. Gerson Saindo, que é um titular também. E ninguém falou da lesão do Pulgar, né? Que ele teve essa lesão, ele quebrou o dedo ali do pé, chutando o Harry Kane, né? Mas tudo bem, deixa uma outra coisa. Agora, a verdade é uma só. Se o Felipe Luiz, que é um centroavante, que brigue, que lute, que vá buscar o jogo, que corra o campo todo, que vire um Harry Kane buscando, dando um carrinho no final do jogo, ele vai ter que buscar um outro cara. Mas se quer um cara que faça gols, é o Pedro. Ele chega dentro da área, ele vai ter que construir para esse cara fazer o gol, porque ele é o cara de finalizar, da última bola. É o cara que não olha para os adversários e muito menos para os companheiros dentro da área, porque ele é o cara que ele sabe o que está fazendo. Então, ontem saiu a notícia que ele estava fora, mas dificilmente, a gente aqui até debateu, como é que você vai abrir mão de um cara que gosta do gol? E o gol é caro. O gol é caro fazer o gol. Então você tem que ter o Pedro. E se você quiser uma outra opção, você vai buscar no mercado. Cicinho, o Felipe Luiz foi muito elogiado nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. E o Flamengo resolveu já pular na frente, tratar dessa renovação, extensão de contrato. É uma boa medida? É uma excelente medida, né? Dispensa comentários a questão da qualidade como treinador do Felipe Luiz. Apesar de ser jovem e já pegando o Flamengo, que é uma equipe gigantesca, o trabalho dele é excepcional. Então, até porque não tem outros treinadores à altura para substituí-lo, pelo menos até o momento. Acredito que o Felipe Luiz está tomando a decisão certa, o Flamengo também, porque o futuro do Felipe Luiz é quando o Simeone sair do Atlético de Madrid e ele ser treinador lá. Será? Uma boa porta de entrada para ele no futuro. Agora, o nosso